Bom dia, Fabrício. Bom dia, Casemiro. Tudo bem? Domingão, 6h30, torcidas de Bahia e Vitória focadas no Campeonato Brasileiro, né? Os dois jogam no mesmo horário. No mesmo horário, é. Pela 25ª rodada da Série A. E o Bahia, hein? Tricolor de aço depois de, infelizmente, perder do Flamengo pela Copa do Brasil e antes empatar com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, foca as atenções no Bragantino. Clube paulista vive má fase, não vence há 8 jogos. Matéria de Rodolfo Rage na tela. Derrota para o Flamengo em casa pela Copa do Brasil, que pôs fim à sequência invicta de 4 jogos do Bahia. Dominamos mais uma vez o jogo, controle, muito mais posse, muito mais algumas oportunidades a mais que o Flamengo e numa única bola na área, infelizmente, nós perdemos o jogo. Agora é mudar a chave e focar no Campeonato Brasileiro, onde o time é o 6º colocado com 39 pontos. O próximo adversário é o Bragantino, time que até um tempo atrás vinha brigando na parte de cima da tabela, está em queda livre e não vence uma partida há 8 rodadas. O tricolor terá o retorno do atacante Rafael Ratão, que não atuou contra o rubro-negro carioca porque estava suspenso. Já Biel e Gilberto serão reavaliados para saber se terão condições de jogo. Tá aí, né? O Bahia virando essa chave para encarar a equipe do Bragantino e buscar vencer, triunfar no final de semana para se manter no G6 ou até mesmo tomar a posição do São Paulo. Caio Leone fala sobre esse cenário, né, Caio? Após perder para o Flamengo pela primeira partida da Copa do Brasil dentro da Arena Fonte Nova, o Bahia perdeu a sequência. Eram 4 jogos sem perder e sem levar gols. Bruno Henrique fez o gol com muito conforto, Gabriel Xavier não subiu e a bola era defensável, mas Marcos Felipe não conseguiu fazer uma boa ação. O grande detalhe é que o Bahia agora precisa voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série A, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, que é o 15º colocado, com 7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. A equipe comandada por Pedro Caixinha, nem de longe é aquela equipe que brigou pelo título no ano passado. O Bahia precisa vencer para chegar aos 42 pontos e se caso o tricolor paulista, o São Paulo, não vença o Fluminense, o Bahia pode reassumir a 5ª colocação. O Bahia deve manter o mesmo time titular, tem a volta do Rafael Ratão, o jogador Ademir entrou no jogo contra o Flamengo, então deve ser opção, mas quem fica de fora é Biel, que ainda tem dificuldades ali para se recuperar pela lesão que tem na coluna, e também o Gilberto, que iniciou a transição, mas só deve ficar pronto depois da data FIFA. E aí, com essas possibilidades trazidas pelo Caio Leone, escalação do Bahia na tela, Casemiro. Vamos lá para essa escalação tricolor. Esses 11 do Bahia ainda não tinham perdido na temporada, iniciando uma partida juntos. Infelizmente, perderam na última quarta-feira para o Flamengo na Arena Fonte Nova, mas no Brasileirão continuam invictos. Está aí a escalação, Marcos Felipe no gol, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Juba no sistema defensivo. Meio campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. E no ataque, Tassiano e Everaldo. Tem sido a melhor formação do Bahia e esse Bahia é que tem brilhado na temporada, apesar da primeira derrota com essa escalação na última quarta-feira no jogo de ida contra o Flamengo da Copa do Brasil, mas dia 12 tem a volta lá continua, né? no Maracanã. O jogo de volta vai ser essa escalação também. Acredito, né? Se ninguém machucar, né? Para suspensão não tem, então só se alguém se machucar, lembrando que o jogo da volta pela Copa do Brasil é no dia 12 de setembro, a quinta-feira, lá no Maracanã. Bragantino e Bahia, Casé, você tá ganhando de 2-0 nos palpites, hein? Não, eu vou 1-0 Bahia. Eu acho que eu deixo o Casé falar na frente, ele já pega o placar melhor. Então eu vou de 2-1 Bahia. 2-1 Bahia, a gente confere na segunda-feira. Agora, e Vitória, vamos falar do Vitória. Daqui a pouquinho tem o palpite do Vitória. Afinal, o Vitória começou muito bem o retorno, né? Venceu o Palmeiras, venceu o Cuiabá, parecia que realmente viria uma recuperação, mas aí derrota no Bavi, empate com o Cruzeiro, derrota para o São Paulo e a má fase levou o Vitória de novo à zona do rebaixamento. O que fazer? Rodolfo Rage, conta pra gente. Derrota para o Bahia na Fonte Nova, empate em casa contra o Cruzeiro. E no último domingo voltou a perder desta vez para o São Paulo por 2-1 no Morumbi. Combinação que levou o Leão à 16ª colocação dentro da zona de rebaixamento. Antes dessa sequência negativa, o Vitória chegou a passar 3 rodadas fora do Z4 graças aos resultados positivos diante do Palmeiras e Cuiabá. Domingo, 6h30 da noite no Barradão, os comandados de Thiago Carpini precisam de uma vez por todas voltar a vencer. Hoje estamos sim na zona de rebaixamento, mas sabemos onde erramos para estar ali
e sabemos o que temos que melhorar para sair dessa situação. Então vamos procurar fazer um bom jogo domingo, se preparar bem na semana e, se Deus quiser, sair dessa situação. Em relação ao time que entra em campo, o volante Ricardo Hiller, com dores no ombro, é dúvida, enquanto o meia Mateuzinho, com lesão na coxa, está fora da partida. Em compensação, o rubro-negro terá os retornos do zagueiro Neres e do volante Luan. E essa é a grande notícia, né? A volta do Luan e a volta do Neres. Com o Neres na zaga, o Vitória fez grandes jogos nesse início de retorno. E a volta do zagueiro é apontada como destaque pelo nosso grande comentarista Caio Leone. Foram muitos momentos em que eu citei que o Vitória precisava se recuperar e olhar a competição de uma forma diferente. Mas entre zona de rebaixamento e algumas colocações que davam um pouco de conforto, como a 16ª colocação, a 15ª, o Vitória ainda não conseguiu ter um equilíbrio para sair dessa zona tão maldita que deixa não só o torcedor, mas toda a equipe aflita. E o Vitória que deve ter no seu time titular o William Oliveira. Deve ter a volta do Luan Santos, o Ricardo Hiller ainda não reúne condições, mas pode ser reavaliado e entrar em campo. Mas o detalhe é, pelo lado direito, o jogador a ser escolhido para substituir o Mateuzinho deve ser o Carlos Eduardo e também, pelo lado esquerdo, o Oswaldo e como centroavante, o Alejandro. É um Vitória que está chegando na reta final da competição, daqui a pouco estaremos falando da 30ª rodada e vão faltar poucos jogos para o Vitória se reabilitar. Se tiver uma atuação abaixo, sem força técnica, força física, com vontade suficiente para sair dessa situação, cada vez mais vai ficando muito difícil de não pensar no Vitória na Série B no ano que vem. Até porque chegamos à 25ª rodada e só restarão 13 partidas para o término do campeonato. O Vitória tem que sair logo dessa zona do rebaixamento. Escalação do Vitória na tela: Cazé, Lucas Arcanjo, William Lepo, Wagner Leonardo e aí a volta do Neres. O Edu foi titular na última partida, mas o Neres está de volta e será titular ao lado do Wagner Leonardo. Lucas Esteves na lateral esquerda, meio campo com William Oliveira, dúvida para o Ricardo Hiller por essa questão envolvendo o ombro dele, pode dar Luan Santos retornando ao time titular. Felipe Machado, o substituto do Mateuzinho, Carlos Eduardo. O Mateuzinho pode ficar até 3 partidas de fora. Oswaldo e Alejandro. Esse deve ser o time do Vitória e tomara com Barradão lotado para vencer o Vasco da Gama e sair da zona do rebaixamento. Palpite para Vitória. 1-0 Vitória também. 2-1 Vitória. Então, Tá meus igual, dois né? placares 2 foram a 1 2-1. Bahia, Pronto, você, é eu bom 1 a que 0 fica fácil para a Bahia. gente marcar para segunda-feira. Você, Só a né? classificação na tela para a gente fechar, para mostrar as possibilidades do Bahia e do Vitória. Se o Bahia vencer, vai a 42, pode ultrapassar o São Paulo se o São Paulo tropeçar na rodada. E se o Vitória vencer, vai a 25, pode ultrapassar o Fluminense se o Fluminense mais longe, né, tropeçar na rodada. Aí fica mais longe da zona, né? Vitória pula para o 10º. Vai para 25, ultrapassa o Fluminense, vai ocupar essa posição aqui, vai ficar fora da zona. Mas tem muito campeonato para o Vitória se recuperar, ao tempo que o Bahia tem muito campeonato para de repente encostar no G4. Sextou, Abraço, Casemiro. amigo. A gente volta segunda-feira. E eu já ia falar até amanhã. Bom fim de semana. Bom final de semana, gente. Abraço. Bom fim Até de semana. mais.